Porque todo tesouro que existe é meu. Tem lendas de um rei tirano e ele sou eu. O mais forte da Babilônia na guerra se encontra. Tem um arqueiro dominando o campo de batalha. Desses portões saem meus tesouros. Quero riquezas, prata, cobre e ouro. O meu fantasma nobre te destrói. Eu sou o herói dos heróis. O céu acima da Babilônia em ruínas estava partido em dois. De um lado, o crepúsculo dourado se recusava a morrer, segurado no horizonte por algum capricho do rei. Do outro, nuvens negras giravam em espiral, carregadas de eletricidade azul, soltando trovões que não caíam, apenas rugiam, como se a tempestade fosse, ela própria, uma criatura viva, esperando ordem para devorar o mundo. Entre os dois céus, sobre uma planície de mármore rachado e zigurates derrubados, dois homens se mediam. Gilgamesh estava parado sobre o topo de uma coluna quebrada, o manto vermelho roçando o vento. A armadura dourada cobria-lhe apenas parcialmente o torso, deixando à mostra os símbolos rúbios que marcavam sua pele. Não eram tatuagens, eram heranças, decretos divinos, gravados na carne do primeiro rei dos homens. Os olhos vermelhos, finos, esquadrinhavam a figura à sua frente com o desdém de quem inspeciona um animal raro antes do abate. Atrás dele, no ar, abriam-se silenciosamente ondulações douradas, portais. 1, 3, 12, 50. Em poucos segundos, o céu estava perfurado por centenas de aberturas, e de cada uma despontava a ponta de uma lâmina, de uma lança, de um machado, de algo cuja forma humana ainda não havia inventado nome. À frente dele, descalço sobre o chão rachado, Veldora Tempest sorriu. O verdadeiro dragão da tempestade vestia o corpo humano que tomara emprestado da própria vontade, cabelos loiros desgrenhados ao vento, olhos amarelos brilhando como duas tochas. O torso nu pulsava num ritmo lento, e cada batida do peito fazia o ar tremer num raio de 50 metros. Por trás dele, semi-translúcido, ondulava o vulto de sua verdadeira forma, escamas negras como uma noite sem estrelas, asas que recortavam o horizonte, olhos azuis luminosos que não pestanejavam. Era uma sombra projetada do mundo astral, mas estava ali, real o suficiente para deformar o tecido do espaço ao redor. Então, Veldora rolou os ombros, craques audíveis estalando nas articulações, sorriso largo escapando pelos dentes. Você é o tal rei dos heróis. Ah! Sinto seu cheiro até daqui. Cheiro de ouro velho. Cheiro de orgulho. Gilgamesh nem se mexeu. Apenas inclinou levemente a cabeça, como quem ouviu um cachorro latir do outro lado da rua. Réptil, disse, a voz lenta, vibrante, abafada pelo desdém. Você fala. Curioso. Eu havia presumido que a fala fosse exclusiva das criaturas que carregam alma. Mas, enfim, até as cobras chiam. Diga-me o seu nome para que eu o esqueça antes do meu próximo bocejo. O sorriso de Veldora não desapareceu. Apenas se afilou. Os olhos amarelos brilharam um pouco mais. Veldora Tempest. Verdadeiro dragão. O quarto. Aquele que rasga céus. Decora bem, rei. Vão te cobrar isso depois. Mongrel, Gilgamesh murmurou, com a paciência de quem corrige uma criança que ainda não aprendeu a comer com talheres. Decoração é trabalho de servos. Eu apenas descarto. Ele ergueu um dedo. Não houve grito de guerra. Não houve declaração. 30 lâminas dispararam dos portões ao mesmo tempo, em velocidades que rasgaram trilhas brancas no ar, espadas curvas de bronze antigo, lanças cravejadas de runas, machados duplos que cantavam ao cortar a atmosfera. Cada uma com energia suficiente para arrasar um exército. Cada uma um tesouro sagrado, ou o protótipo do que viria a ser um. Veldora não se moveu. Os projéteis convergiram para ele numa esfera fechada, golpes simultâneos vindos de todas as direções, e, no microsegundo antes do impacto, o ar em torno de seu corpo simplesmente parou. Era um manto tempestuoso, uma membrana invisível de pressão dimensional que respondia ao instinto do dragão. As lâminas atingiram aquela camada e gritaram. Não os homens, as lâminas. Metal divino vibrando em frequências que jamais foram feitas para serem tocadas.
Algumas desviaram. Outras se estilhaçaram. 2 conseguiram passar, e essas 2, ao tocarem a pele, abriram 2 cortes finos, de 3 centímetros, no ombro e na lateral de Veldora. Sangue dourado escorreu. Não vermelho. Dourado, como mel solar, evaporando-se no ar em vapor azul elétrico antes mesmo de atingir o chão. Gilgamesh ergueu uma sobrancelha. Imperceptível para qualquer um, para Veldora, foi como ver uma fissura no muro. O dragão riu, examinando o próprio ombro com curiosidade quase infantil. Você me feriu. Há quantos séculos isso não acontecia? Ele levantou a cabeça, olhos amarelos arregalados de pura alegria animal. Continue, rei. Continue. Isso vai ser divertido. A diversão, Gilgamesh respondeu, é meu privilégio. Não o seu. 100 novos portões se abriram. E então 200. E então 500. O céu inteiro virou ouro. Cada nuvem desapareceu coberta por aberturas circulares brilhantes, e de cada uma surgiu a ponta de uma arma. Era a cena de Babilônia em sua glória plena, um exército de armamentos lendários, suspensos no firmamento, apontados para um único alvo. Quando dispararam, foi como se a chuva tivesse decidido matar. Veldora ergueu as 2 mãos, palmas para o céu, e gargalhou. Tempestade negra. A atmosfera obedeceu antes mesmo do nome ser dito por completo. Os ventos, que até então o circulavam preguiçosamente, condensaram-se em torno do dragão no cilindro vertical de mais de 200 metros de altura. As armas caíram dentro daquele tubo e foram arremessadas, não bloqueadas, não destruídas, arremessadas, em direções aleatórias, cravando-se nos zigurates ao redor, perfurando a terra, cortando pedaços inteiros do horizonte. O som foi insuportável. Cada lâmina que rasgou o vácuo gerou um estouro sônico, e 5.000 estouros simultâneos racharam o tímpano do céu. Quando a poeira dourada se dissipou, Veldora ainda estava lá, sorrindo, com a cabeça inclinada no ângulo curioso. Você joga muita coisa, rei. Mas joga tudo no mesmo lugar. Ele bateu de leve no peito. Aqui. Você joga sempre aqui. Já entendi. A irritação cruzou os olhos de Gilgamesh por um centésimo de segundo. Foi tudo o que ele permitiu. Não, disse o rei, e o tom mudou. Mais baixo. Mais frio. Você não entendeu nada. Você apenas resistiu ao prólogo. Ele desceu da coluna. Não saltou. Desceu, como se descesse um trono, cada passo encontrando o ar como um degrau invisível. Tocou o chão sem ruído. E, quando seus pés tocaram o mármore, dezenas de novos portões se abriram, não no céu, agora. Ao redor de Veldora. Embaixo. Atrás. No próprio chão sob seus pés. A armadilha disparou de dentro para fora. Lanças dispararam do solo, do ar, das paredes de pedra que ainda existiam, uma esfera de 1000 pontos cravados simultaneamente no mesmo alvo, num raio que reduzia para 0 a chance de esquiva. 1000 projéteis convergiram no corpo de Veldora no único instante, e o impacto criou uma esfera de luz branca tão densa que a planície foi varrida por uma onda de choque que derrubou colunas a 3 quilômetros de distância. Quando a luz se desfez, havia uma cratera de 150 metros de diâmetro. E dentro dela, no centro exato, Veldora estava de joelhos. O torso fora dilacerado. Pelo menos 20 lâminas estavam cravadas em seu corpo. Sangue dourado pingava em fios contínuos, formando uma poça que evaporava em fumaça elétrica antes de tocar o chão. A pele branca exibia rachaduras, como porcelana quebrada, e por dentro daquelas rachaduras pulsava luz azul. Ele tossiu. Cuspiu sangue. E sorriu. Mais, sussurrou. Mais. Por favor. Mais. O verdadeiro dragão começou a se levantar. À medida que se erguia, as lâminas cravadas em seu corpo eram, uma a uma, expulsas, não retiradas, expulsas, pela própria carne que se reconstruía por baixo. As feridas fechavam num ritmo orgânico, gradual, lento o suficiente para serem visíveis. Não era cura mágica instantânea, era a recusa do conceito de morte. Veldora não era um corpo regenerando-se. Era um fenômeno meteorológico que se reformava por princípio.
Ultimate skill, ele murmurou, a voz mais grave agora, perdendo o tom debochado. Faust. Atrás dele, a sombra astral do dragão verdadeiro abriu os olhos azuis com mais força. As asas semi-translúcidas se expandiram. O céu giratório acelerou. E a planície inteira começou a tremer numa frequência que não era física, era probabilística. O ar parecia hesitar entre existir e não existir. As partículas de poeira no chão flutuavam em padrões caóticos, congelando-se em meio à queda. Gilgamesh percebeu. Foi a primeira vez que seus olhos se estreitaram com algo que não era desprezo. Era avaliação. HMPH, ele murmurou. Então o réptil tem mente. Curioso. Aceleração de pensamento. Apreciação analítica. Cálculo de probabilidade. Veldora processava agora uma velocidade milhões de vezes superior à humana, e cada movimento de Gilgamesh, cada respiração, cada microcontração muscular, cada deslocamento de aura, era catalogado, mapeado, previsto. Faust não tornava Veldora mais forte. Tornava-o mais correto. Mais inevitável. Você tem armas demais, disse o dragão, e a voz agora não tinha mais riso. E as joga em padrões. Padrões eu aprendo. Padrões eu quebro. Ele moveu-se. Não correu. Não voou. Apenas, moveu-se. 180 metros foram engolidos num instante, e ele estava cara a cara com Gilgamesh. O punho direito veio descendo num arco oblíquo, carregando velocidade suficiente para perfurar uma montanha. Gilgamesh inclinou a cabeça. Apenas isso. Inclinou. O punho passou a 1 centímetro de seu rosto. O deslocamento de ar criou um vácuo que cortou o manto vermelho horizontalmente, dividindo-o em duas tiras que voaram para trás. Lento, disse o rei, e sua mão direita ergueu-se. Um portão se abriu 3 centímetros atrás da nuca de Veldora. Uma adaga de cabo negro disparou. Veldora baixou a cabeça antes da adaga sair completamente do portal, Faust havia previsto. A lâmina passou por cima do crânio, arrancando alguns fios de cabelo loiro, e cravou-se na terra a quilômetros de distância. O dragão sorriu novamente, mas o sorriso era diferente agora. Mais fino. Mais consciente. Ah! Você abre os portais antes de pensar em abrir. Hábito. Toda criatura tem hábitos. Mongrel, Gilgamesh respondeu, com um tom que pela primeira vez não era totalmente sereno, se você acredita que aprendeu o meu padrão, 50 portões se abriram dentro do peito de Veldora. Então aprenda este. Não saíram armas. Saíram correntes. Enkidu, as cadeias do céu, a única arma que Gilgamesh tratava como verdadeira amiga, a única que carregava um nome próprio, dada em homenagem a seu único amigo. As correntes que prendem os deuses. Quanto maior a divindade do oposto, mais apertadas tornavam-se. E Veldora era um verdadeiro dragão, uma divindade pura, primordial, daquelas que os mitos chamariam de criaturas que nunca deveriam ter sido lutadas. As correntes irromperam de dentro do tórax de Veldora, passaram pelo coração, pelos pulmões, pela coluna, saindo pelas costas, pelos braços, pelas pernas. Em 3 segundos, o dragão estava amarrado por uma rede dourada brilhante que parecia tecida de sol líquido. Quanto mais ele se debatia, mais elas o esmagavam. Os ossos rangeram. As escamas da sombra astral atrás dele rasgaram-se em pontos exatos, sangrando luz azul para o chão. Ah! Veldora gritou, e o grito foi genuíno pela primeira vez. Não de dor, de espanto. Ah! Ah! Correntes! Correntes para um dragão! Você é um louco esplêndido, rei! Sou um rei, Gilgamesh corrigiu. Você é um louco! Por achar que poderia se erguer diante de um. Ele caminhou em direção ao dragão acorrentado, lentamente, manto rasgado farfalhando atrás. Quanto mais perto chegava, mais devagar Veldora se mexia. As correntes ardiam. A divindade nelas era proporcional à divindade do prisioneiro, e Veldora era divindade pura. Era como se o próprio conceito do que ele era estivesse sendo usado contra ele. Você queria diversão, disse Gilgamesh, parando a 3 passos. Eu te concedi. Mais do que qualquer mongrel mereceria. Agora, cale-se.
Atrás dele, no ar, um único portão se abriu. Maior que todos os outros. Lento. Solene. Era o portão central, aquele de onde só uma arma saía. E essa arma não tinha pressa. O cabo apareceu primeiro, uma haste cilíndrica, cinza, decorada com 3 anéis concêntricos que giravam em direções opostas, em velocidades incoerentes com a física. Era uma espada que não fora forjada por humanos. Era uma espada que existira antes dos humanos existirem para conceberem espadas. Era a lâmina anterior à própria ideia de lâmina. Era a espada do Apocalipse. A espada do rompimento dos céus e da terra. Enuma Elish. Veldora a viu, e por um instante, apenas a sua eternidade hesitou. Faust calculou. Calculou em paralelo 5 bilhões de cenários. Em 4 bilhões e 900 milhões, Veldora morria. Apenas 100 milhões ofereciam sobrevivência. E em todos eles, a sobrevivência exigia uma coisa: liberdade. Liberdade das correntes. Imediatamente. O dragão riu, mas era um riso seco agora, sem deboche. Era o riso de quem reconhece que está em apuros e decide se divertir mesmo assim. Então é assim que termina, e? Não. Não, não, não. Eu sou Veldora Tempest, rei. Eu não fui aprisionado por 300 anos para morrer amarrado por correntinhas de ouro. Os olhos amarelos brilharam. A sombra astral atrás dele rugiu. E o ar parou. Não foi metáfora. O ar literalmente parou. Veldora invocara o domínio absoluto que apenas verdadeiros dragões possuíam, a manipulação da própria pressão atmosférica em raio extenso. O oxigênio congelou em camadas concêntricas. As correntes Enkidu, feitas de luz divina, ainda estavam ali, ainda apertando, mas a velocidade do mundo havia desacelerado em torno do dragão. E nesse intervalo congelado, Veldora explodiu de dentro para fora. Não foi uma explosão de fogo. Foi uma explosão de espaço. A pressão tempestuosa acumulada em seu núcleo durante todo o combate, somada à energia roubada das próprias armas que o haviam ferido, foi liberada em uma única onda unidirecional. As correntes Enkidu, apertando uma divindade dragônica em colapso voluntário, receberam mais força do que a magnitude divina que comportavam, e por um instante, apenas um instante, vergaram. Não quebraram. Mas vergaram o suficiente. Veldora escapou pelas frestas. Literalmente. Sua forma humana se desfez em vapor azul, atravessou as correntes como neblina, e reconstituiu-se a 40 metros de distância, com metade do torso ainda em formação, ainda transparente, ainda meio nuvem, meio carne. Gilgamesh ergueu uma sobrancelha. Pela segunda vez. Curioso, ele murmurou. Você é menos burro do que aparenta, mongrel. E você, Veldora respondeu, com a respiração pesada agora, pela primeira vez na luta, é mais perigoso do que eu calculei. Eles se mediram. Por 3 segundos inteiros, ninguém se moveu. Foi o silêncio mais carregado da batalha. Atrás de Gilgamesh, Ea girava lentamente em seus 3 anéis, esperando ordem. Atrás de Veldora, o céu inteiro começava a rodopiar, formando uma espiral planetária, uma única tempestade do tamanho de um continente, condensando-se em direção ao dragão. Eu nunca usei minha forma verdadeira, disse Veldora, e o tom dele agora era grave, baixo, sem nenhum traço do riso anterior. Não contra um inimigo. Não em séculos. Você merece. Não, Gilgamesh respondeu calmamente. Eu não mereço. Você não está à altura de me obrigar a tanto. Mas, se isso te dá conforto antes de morrer, transforme-se. Eu permito. Permissão. Você sempre fala como se concedesse o que já vou tomar. Por que concedo? Os dois moveram-se ao mesmo tempo. A planície se rompeu. Veldora abandonou a forma humana no colapso de luz e som. O corpo branco dissolveu-se em vapor, e do vapor irrompeu a verdadeira forma. Um dragão de 150 metros de comprimento, escamas negras como ônix vivo, olhos azuis flamejando, asas que cobriam o sol e a tempestade ao mesmo tempo. Cada batida das asas era um terremoto. Cada respiração rasgava árvores a quilômetros de distância. Era um deus encarnado, e quando rugiu, não foi som, foi conceito.
Foi a ideia de tempestade se manifestando como ruído. Gilgamesh ergueu-a. Os três anéis começaram a girar mais rápido. A atmosfera ao redor da lâmina vermelha começou a se enrolar, não em torno da espada, mas para dentro dela, sugada por uma força que não era gravidade, mas algo anterior à gravidade. A própria luz dobrava em direção a ela. A própria realidade reconhecia que algo que não deveria ser empunhado estava sendo empunhado. Eu vou dizer isto apenas uma vez, dragão, Gilgamesh falou, e sua voz, pela primeira vez em toda a luta, ressoou com algo que não era arrogância. Era reverência. Reverência ao próprio ato que estava prestes a cometer. Você me forçou. Eu não esqueço quem me força. O dragão atrás dele rugiu e mergulhou. Não voou, mergulhou, da estratosfera, em direção a Gilgamesh, e atrás dele veio a tempestade inteira. A espiral continental se fechou no único ponto, e desse ponto disparou o ataque máximo de Veldora. A tempestade negra do verdadeiro dragão, um sopro de vento concentrado capaz de arrancar a atmosfera de um planeta. O sopro atingiu Gilgamesh. E parou. Não porque ele o tivesse bloqueado. Parou porque o espaço à frente dele havia deixado de existir. Enuma, disse o rei. Os três anéis aceleraram a velocidades que não cabiam nos olhos. Elish. A planície se desfez. Não foi explodida. Foi removida. Em um cone de 180 graus à frente de Gilgamesh, o conceito de espaço foi rasgado. Ea não cortou matéria, cortou a separação entre as camadas dimensionais. O ar virou nada. A terra virou nada. O céu virou nada. A própria tempestade de Veldora foi sugada para dentro do vácuo conceitual e desfeita em níveis mais primitivos que átomos. Era a verdade anterior ao mundo voltando à tona, varrendo o que viera depois. O dragão recebeu o ataque diretamente. E o dragão gritou. Foi um grito que não era de dor física. Era de dor existencial. As escamas negras evaporaram em camadas sucessivas, cada uma desaparecendo não em cinzas, mas em ausência. As asas, abertas em ângulo de mergulho, foram apagadas, não cortadas, apagadas, do meio para fora. O peito gigantesco, onde batia o coração de um verdadeiro dragão, foi atingido pelo eixo central de Enuma Elish, e ali, no centro do impacto, o conceito de Veldora Tempest começou a ser desfiado. Mas Veldora era um verdadeiro dragão. E verdadeiros dragões não morrem fácil. Em meio à dissolução, Faust trabalhou em velocidade impossível. Em pico de processamento, com a aceleração de pensamento turbinada pelo desespero, Veldora despejou tudo que tinha numa única decisão: não resistir ao ataque. Mover-se com ele. Render parte de sua existência para Enuma Elish, render as asas, render a metade traseira do corpo dragônico, render a sombra astral inteira, e usar essa rendição como impulso. Como pólvora. Como combustível para uma única investida. O que restou do dragão, cabeça, peito, garras, foi disparado como um míssil através do próprio Enuma Elish, sobrevivendo ao vácuo conceitual por uma combinação de velocidade absurda, manipulação probabilística e a teimosia primordial daquilo que é verdadeiro. Cada metro avançado custou camadas inteiras de existência. Os olhos azuis perderam o brilho. A mandíbula desfez-se até virar mero esqueleto. As garras, ao se aproximarem de Gilgamesh, eram já meio osso, meio ausência. Mas alcançaram. Gilgamesh, em pleno Folowtrug de Enuma Elish, com o corpo ainda parcialmente exposto após o esforço daquele ataque que jamais devia ser usado contra um inimigo de menos categoria, viu, pela primeira vez na luta, algo se aproximar dele que ele não havia previsto. E os olhos vermelhos do rei se arregalaram. Apenas 1 milímetro. Mas se arregalaram. A garra dragônica, do que restava de Veldora, atingiu o lado esquerdo do peito de Gilgamesh. Não atravessou. A armadura dourada, parcial, ainda assim era armadura divina, e absorveu 90% do impacto. Mas os 10% que passaram. 4 sulcos profundos foram abertos no peitoral, do ombro esquerdo até o lado direito do abdômen. Sangue dourado real, porque até o sangue de Gilgamesh era dourado, herdado da metade divina de sua mãe, esguichou em fios contínuos.
O rei recuou 3 passos. 3 passos. Foi a coisa mais inacreditável que aquela planície já testemunhara. O rei dos heróis recuara 3 passos. Veldora, o que restava dele, caiu. Não voou. Caiu. A forma dragônica colapsou-se nos 40 metros finais, despencando contra o solo num impacto que abriu uma nova cratera. Quando a poeira baixou, o que estava ali não era mais o dragão. Era o corpo humano de Veldora, deitado de costas, com a metade inferior ainda dissolvendo-se em vapor azul que se recusava a reconstituir-se. O peito subia e descia em respiros longos, irregulares. O sangue dourado pingava da boca, dos olhos, das orelhas. As rachaduras na pele agora não mais brilhavam, apenas escorriam fumaça. Ele tentou sorrir. O sorriso saiu torto. A voz era um sussurro. Eu peguei você, rei. Eu peguei. Apenas um pouco. Apenas, uma vez. Mas peguei. Gilgamesh, com sangue escorrendo pelo peito, com E ainda na mão direita, encarou-o. E, por um instante longo demais para um homem como ele, não disse nada. Então, lentamente, baixou E. Os 3 anéis pararam de girar. A lâmina vermelha recolheu-se em seu portal central como uma serpente voltando ao casulo. O portal fechou-se com um suspiro. Gilgamesh deu um passo. Depois outro. Até que estava ao lado do dragão caído. Olhou para baixo. Os olhos vermelhos encontraram os olhos amarelos. Mongrel, ele disse, e a palavra agora carregava algo que não era desprezo. Não era admiração. Era reconhecimento. Era a coisa mais próxima de respeito que Gilgamesh era capaz de oferecer a alguém que não fosse ele mesmo. Você me feriu. Foram 2000 anos desde a última vez que alguém me feriu. Aprecie a estatística. Você é parte dela agora. Veldora tossiu. Sangue dourado borbulhou. Vai me matar? Eu já matei. Você apenas ainda não percebeu. E era verdade. Enuma Elish não era um ataque do qual se sobrevivia parcialmente. Os que escapavam ao impacto direto ainda perdiam, com o tempo, as camadas de existência rasgadas pelo vácuo conceitual. Veldora estava se desfazendo, não na carne, mas no conceito. A metade inferior do corpo já era vapor permanente. A cintura começava a desbotar. Em minutos, no máximo, Veldora Tempest deixaria de ser uma categoria de existência. Seria desmontado de volta à matéria-prima do caos primordial de onde nascera. O dragão entendeu. Olhou para o próprio corpo desfazendo-se. E, contra todo prognóstico, riu. Riu alto. Riu de verdade. Uma gargalhada plena, cristalina, vibrante, que sacudiu o que restava de sua caixa torácica. Rei. Que jeito de morrer. Eu sempre quis lutar contra alguém que pudesse me matar. Sempre. E quando o cara aparece, ele é um arrogante de pele branca com complexo de superioridade. Que sorte a minha. Que sorte. Ele inclinou a cabeça para o lado. Os olhos amarelos começaram a perder o brilho. Você é forte. Mas você é só forte. Veldora sussurrou, mais para si mesmo do que para Gilgamesh. Meu irmão, meu rei Muru, ele teria conversado com você primeiro. Ele teria oferecido saque. Você não bebê saque, bebê, rei? Gilgamesh, que jamais respondia a perguntas tolas, respondeu. Bebo. Vinho de Uruk. Mais antigo que o seu nome. Da próxima vez, bebamos. Da próxima vida, os olhos amarelos apagaram-se completamente. A cabeça inclinou-se, frouxa, contra a pedra rachada. E Veldora Tempest, o quarto dos verdadeiros dragões, o dragão da tempestade, aquele que rasgava céus, desfez-se em vapor azul elétrico que subiu lentamente em direção ao firmamento. As partículas dispersaram-se no vento. A tempestade no horizonte, agora sem dono, começou a desfazer-se também, as nuvens negras esvaindo-se em camadas, os raios congelados caindo como chuva mansa, o vento amainando até virar brisa. Em poucos minutos, o céu sobre a planície estava limpo.
Apenas o crepúsculo dourado de Gilgamesh permanecia, intacto, como sempre fora. O rei dos heróis ficou parado por mais alguns segundos sobre o local da morte. Olhou para o próprio peito ferido. Olhou para o céu. Olhou para a cratera onde a tempestade morrera. Então, lentamente, levou 2 dedos à boca, mordeu a ponta do polegar, e deixou uma gota do próprio sangue dourado cair sobre o chão rachado, bem onde o vapor azul ainda se dispersava. Mongrel, disse, e a voz não tinha desprezo. Apenas constatação. Eu lembrarei do seu nome. Por uma vez. Por uma única vez. Ele virou-se. O manto rasgado farfalhou. Os portões dourados do céu fecharam-se um a um, em silêncio, com a solenidade de um exército baixando estandartes. O sol terminou, finalmente, de se pôr. E sobre a planície vazia, onde o ouro encontrou a tempestade e a tempestade não foi suficiente, restou apenas o som do vento, fraco, brando, sem dono, passando por entre as ruínas de uma Babilônia que, mais uma vez, sobreviverá ao seu rei.